Vamos então dar sequência aos nossos estudos. Nós estamos trabalhando o tema do verdadeiro pentecostalismo. Já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a ética do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito, santificação, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sermos comprometidos com a palavra. Para tanto eu vou ler Salmo 119 e Lucas 11, só para embasar o nosso texto. Tem uma convidada aqui que eu ainda não fui apresentado. Você é a Edneia. Seja muito bem-vinda, Edneia. Ana, Jair, Deus abençoe, bom revê-los. Deus é bom. Salmo 119 diz, versículo 11, né? Salmo 19, versículo 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. As versões mais antigas, ou o que a gente cresceu decorando, escondi a tua palavra, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A ideia aqui, pensa que o coração é uma caixinha, aí você abriu a caixinha, colocou a palavra do Senhor lá dentro, fechou e guardou consigo para que ninguém tomasse a palavra. E aí desta forma, você estando junto à palavra, você não corre o risco de pecar contra o Senhor, não deliberadamente pelo menos, né? Lucas 11, 28 diz assim: bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Outras versões dizem aguardam, né? Então é importante entendermos a importância da palavra de Deus na vida do cristão, na vida do crente. E como estamos falando do pentecostalismo, o comprometimento da palavra do pentecostal comprometido, o crente pentecostal comprometido com a palavra. Nós somos apegados à palavra de Deus, né? Nós buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Isso é fato. Quando nós lemos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós conseguimos entendê-la pelo fato do Espírito Santo estar iluminando a nossa mente para que possamos entender as Escrituras. O amor e o compromisso com a palavra de Deus são um dos legados deixados pelos nossos pais na fé. E, consecutivamente, nós temos o dever também de deixar esse legado para as nossas crianças, para os nossos filhos, né, para os jovens da nossa igreja, para as crianças da igreja, para os adolescentes da igreja e para toda a igreja. As pessoas têm que olhar para você e ver que você tem um comprometimento com Deus. E não somente com Deus, mas com o Deus e a sua palavra, né? Então é muito importante nós vermos isso, que as pessoas possam olhar para esta igreja e olhar: nossa, ali tem um grupo que realmente estuda. Esse pessoal não está ali para brincar de ser crente, não. É um pessoal que está buscando viver a palavra de Deus. Entre os pentecostais, é de conhecimento geral que muitos antigos pastores não incentivavam o estudo. Você falar alguns anos atrás, há 30, 40 anos atrás, você falar em mandar jovens para o seminário, era algo assim meio esquisito. O pessoal não apoiava como hoje. Porém, todos os cristãos, mesmo aqueles que não apoiavam a ida para o estudo, né, para o seminário, todos eles defendiam a leitura e o estudo da Bíblia. É igual comer arroz e feijão todo dia. Você deve orar e ler, estudar a Bíblia. Não é só ler. Ler é uma coisa muito rápida, né, muito rasa. Mas estudar a palavra de Deus, né? Você faz a sua leitura no seu dia a dia ali, lê rapidinho ali João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ó, você fez uma leitura rápida, mas pare para estudar. Por que Deus fez isso? Por que Ele amou de tal maneira? O que é isso? Que amor é esse? Né? Então, se aprofundar, ainda que seja em um versículo por dia, mas não somente lermos, e sim estudarmos a palavra de Deus, né? Interessante que eu comentei, né, que não havia um incentivo antigamente
dos pentecostais clássicos mais antigos não incentivavam tanto assim o estudo, mas essa prática vem mudando ao longo dos anos, das últimas décadas. Hoje nós temos aí muitos seminários de linha reformada, de linha pentecostal, cheia de evangélicos, de cristãos pentecostais dentro. E isso é importante, isso mostra o interesse do pentecostal em buscar o conhecimento. Isso é muito importante. Embora o movimento pentecostal tenha surgido da forma que nós conhecemos hoje, da forma que nós vemos o pentecostalismo hoje, surgiu em 1901 lá com Charles Parham, lá no Texas, nós vamos ver que em nenhum momento a palavra deixou de ser o guia, a palavra de ser o manual, a palavra deixou de ser a única regra de fé e conduta cristã. Nós vamos ver que, estou dizendo que essa forma de 1901 perdura até hoje, por quê? Porque se nós olharmos ao pé da letra, toda igreja, em toda a história e em todos os países, em todos os lugares do mundo, são pentecostais. Pararam para pensar nisso? Aonde na Bíblia nos mostra o nascimento, o início da igreja cristã? Atos 2, no dia de Pentecostes. Então, se a gente for analisar ao pé da letra, todas as igrejas são pentecostais, porque partem deste princípio, né? O comprometimento com a palavra de Deus inspirou grandes homens de Deus a saírem pelos 4 cantos do mundo anunciando o Evangelho, assim como nos dias da igreja lá em Atos 2, quando eles levantam, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e Pedro anuncia a palavra com ousadia, com autoridade. Ele não contou ladainha, o Espírito Santo encheu aquele homem de autoridade e ele lhes pregou a palavra, e assim seguimos até hoje. A autoridade da Bíblia, a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade espiritual. Paulo, ele vai dizer isso, que se alguém chegar com alguma mensagem diferente, deve ser considerado maldito, lá no grego, né? Anátema, mas a palavra quer dizer maldito, ou seja, o que não provém da Bíblia, é ladainha, cai fora. E a Bíblia, ela não precisa ser complementada. A Bíblia por si só é suficiente para nos exortar, para nos ensinar, para nos instruir, eu costumo dizer que é para tudo. Você quer saber como ser um bom marido? Leia a Bíblia. Você quer saber como ser uma boa esposa? Leia a Bíblia. Você quer saber como namorar? Tem na Bíblia. Você quer saber como exortar? Tem na Bíblia. Tem tudo na Bíblia. Olha que bênção. Olha que manual completo, recheado que nós temos, dado, inspirado pelo próprio Deus para nosso deleite. Então nós cremos que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade espiritual. A nossa declaração de fé da ICT, item 2, diz o seguinte: cremos na inspiração total da Bíblia Sagrada como única regra de fé, como única regra infalível de fé, normativa para a vida e o caráter cristãos, conforme Romanos 15, 2 Timóteo 3 e 2 Pedro 1. Ela é normativa. Nós entendemos que é a Bíblia que nos conduz em tudo que formos fazer. Os pentecostais não são herdeiros diretos da reforma protestante. Digo a reforma luterana, 1517, né? Mas nós também entendemos e professamos o conceito da reforma, porque o que Lutero tanto brigou, tanto discutiu? Com uma série de coisas, de indulgências, que a Bíblia era suficiente, mas precisava de mais uma ofertinha ali, a Bíblia precisava de mais uma coisinha ali. Então, sintetizando tudo o que, as questões, né, resumindo tudo que Lutero tanto bateu na tecla lá nas suas 95 teses, nós conhecemos esse resumo hoje como 5 solas, né? Sola Escritura, solo Cristo, sola gratia, sola fide e soli Deo Glória. Esse termo, o sola, né, significa unicamente ou somente. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e a glória, somente a Deus. Com isso, foi sistematizado o quê? O entendimento
de que a centralidade das Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, é o cerne, é o centro das nossas, é o centro de toda a informação que nós precisamos ter. Somente a Escritura é suficiente para isso. A justificação pela fé em Cristo mediante a graça, somente Cristo pela fé, não por obras, não por destino, mas pela fé. E a glória, obviamente, somente a Deus. Na história do protestantismo, podemos ver que protestantes seriam aquelas igrejas que se originam da Reforma, ou que, embora surgidas posteriormente, guardam os princípios gerais do movimento. Essas igrejas compõem a grande família da Reforma: os luteranos, os presbiterianos, os metodistas, congregacionais e batistas. Olha aí quanta gente. Nós, pentecostais, não somos diretos da Reforma. Por quê? Porque o pentecostalismo, na forma que nós conhecemos, é de 1901. A Azusa é lá em 1905, 1906. E a Reforma Luterana foi em 1517, com essas igrejas aqui. Então, a partir dessas igrejas, vão fundir um monte de movimento aí. Então, se você pensou que reformados são só os presbiterianos, vocês estão redondamente enganados. Todos somos oriundos da Reforma. Claro que tem alguns que entendem, por exemplo, que vira uma coisa intercambiável, né? Falar em reformado e calvinista é uma coisa só. Não, não é. Embora eles queiram elitizar a coisa, elitizar o termo reformado, né? Eu sou reformado. Eles não detêm a reforma, né? A reforma vem lá em Lutero. Quando Calvino nasceu, Lutero já tinha mestrado. Lutero já estava na caminhada, faz tempo. E os próprios luteranos depois acabam também rompendo com o calvinismo, porque era muito complicado a forma deles agir, assim como é até hoje. Mas enfim, das denominações citadas que nós vamos ver sair os batistas renovados. Olha aí, as igrejas tradicionais, de dentro das igrejas tradicionais, vão sair as igrejas pentecostais, que por sua vez também vão sair os neopentecostais. Então, muita gente vê os escândalos neopentecostais, não que os pentecostais não sejam causadores de escândalos, também estão, mas não dá para colocar tudo no mesmo balaio, os pentecostais e os neopentecostais, porque da mesma forma que os pentecostais têm os seus erros e acertos, os reformados também têm seus erros e acertos. Então, a gente precisa procurar entender uns aos outros e conviver bem, buscando a face do Senhor, buscando a palavra do Senhor. Então, assim, com isso eu quero dizer o quê? Também somos oriundos da reforma. Não da forma que eles querem exigir aí uma reforma elitizada, mas porque nós entendemos fazer parte também do movimento de Lutero. Nós somos oriundos de um movimento bem posterior, mas nós somos oriundos da onde veio a Assembleia de Deus, da onde que veio. Bom, falar da Assembleia de Deus, que é a pentecostal maior do Brasil, né? Mas da onde vem oriundo de lados, de movimentos tradicionais que tiveram envolvimento com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, e assim vai, e assim segue a história. Essa questão de ser reformado ou não é uma coisa tão delicada, que os próprios luteranos, olha, os luteranos, que são vamos dizer assim, né, os detentores originais, os únicos que podem dizer assim, que sou reformado, os próprios luteranos não gostam de ser chamados de reformados, porque também não gostam de serem confundidos com a teologia calvinista, né? Porque tem lá os seus pontos que são delicados, os seus pontos complicados. Mas enfim, voltando à autoridade da Bíblia. A Bíblia é a autoridade máxima da nossa doutrina. Ela é a nossa verdadeira e deve ser a nossa verdadeira confissão de fé. Embora alguns usem experiências, né, os pentecostais principalmente gostam de usar as suas experiências, alguns exageram colocando até as experiências em pé de igualdade com a Bíblia, outros colocam as suas confissões em pé de igualdade com a Bíblia. Não existe nada que complemente a Bíblia por si só.
é a palavra de Deus. Não é a Bíblia mais a experiência pentecostal. Não é a Bíblia mais a confissão de Westminster. Não é a Bíblia mais o catecismo de Heidelberg. Não é a Bíblia mais o que Ellen White disse. Não é a Bíblia mais qualquer coisa. Não. É a Bíblia e a Bíblia, ponto final. A Bíblia, somente ela é a palavra de Deus. E com isso, somente com a Bíblia, temos o nosso comprometimento. Somente a Bíblia, então, tem autoridade para ditar as regras na nossa vida. Autoridade significa o direito e a capacidade de comandar, fazer leis, exigir obediência e julgar. Olha a autoridade. Em outras palavras, a nossa autoridade é o fundamento ou o padrão que temos para distinguir o certo e o errado. Vou te dar um exemplo. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos um padrão, deve haver, um padrão de autoridade. Para as distâncias, como que eu vou medir as distâncias? Qual é a autoridade máxima sobre isso? O metro. Se daqui a ali é 1 metro, não tem como ser 1,20 m ou 1,18 m ou 80 centímetros. 1 metro é 1 metro. Então, o metro é a autoridade para as distâncias. Para o peso, a balança é a medida. Não tem jeito. Por mais que eu tente tapear lá a balança, ela sempre vai ser autoridade sobre o meu peso. Não vai ter jeito. Para o tempo é o relógio, na escola é o diretor e assim vai. Dependemos da autoridade para tudo o que realizamos. Sem autoridade só há confusão e anarquia. E na religião a autoridade também é vital. Lembram-se lá no começo da Bíblia, o padrão ético-moral do povo de Deus, como eu acabei de dizer, o padrão que eles tinham era o moral, Eles sabiam mais ou menos que aquilo ali era legal ou que não era, mas não havia ainda uma autoridade instituída por eles, um guia, A palavra de Deus diz um aio, para direcioná-lo sobre o que era certo e o que era errado. Então Deus dá a direção para que Moisés, através da lei, dos 10 mandamentos, depois nós vamos ver lá em Deuteronômio mais 613 leis, que vão servir de guia, de diretriz para o povo saber o que é certo e o que é errado. Olha, Deus já mostrando a sua autoridade desde sempre. Um padrão para o judeu poder seguir a vida. É igual a criança quando você fala, não coloca o dedo na tomada. Então, enquanto a pessoa não falou nada, está tudo certo, ela vai passar batido pela tomada. Mas no momento que você colocou ali uma regra, já vai chamar a atenção. Então, assim foi a lei de Moisés, a lei de Deus dada através de Moisés para o povo, serviu de guia, de aio, para eles entenderem que havia sobre eles uma direção, uma diretriz. Qual o fundamento que usamos para descobrir a vontade de Deus? A fonte de autoridade, a fonte da autoridade, em última análise, Deus é a autoridade sobre todas as coisas. Ele provém tudo, Ele é soberano, Ele é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Então Ele faz o que quer da forma que Ele quer. Ele nos criou, Ele nos julgará. Como diz lá em Daniel 4, Ele é o governador soberano sobre todas as coisas e sobre todas as nações. Jesus, Deus deu a Jesus, o seu Filho, toda a autoridade. Mateus 28, 18, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Nós vemos então Jesus tendo autoridade divina sobre todos também. Jesus transmite a mensagem de Deus, fala a verdade porque Ele é a verdade. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou, Jesus não está dizendo que Ele é uma das verdades, mas sim que Ele é a verdade. Ele é Senhor sobre o céu e sobre a terra, sobre o judeu e sobre o gentil, sobre brancos e negros, corintianos e palmeirenses. Sobre palavras, sobre ações, sobre pensamentos, sobre os vivos e os mortos. O Senhor é soberano sobre tudo. Jesus apresentou as credenciais que provavam que a sua autoridade não era apenas uma alegação infundada, mas Jesus tem de fato autoridade dada por Deus. Seus maravilhosos ensinos,
O seu caráter, seus milagres, as profecias detalhadas que ele cumpriu e, acima de tudo, a sua ressurreição aprovam e afirmam que Jesus é autoridade absoluta. Acho que foi a semana passada que nós falamos sobre o culto pentecostal. Jesus, ele é a autoridade absoluta sobre as nossas vidas e ele é o motivo principal do nosso culto. Há quem diga, principalmente os sensacionistas ou os antipentecostais, que nós enfatizamos muito o Espírito Santo, que nós só adoramos o Espírito Santo. Surgiu aí até um nova sola, né? Eu falei 5 solas, mas surgiu até nessa brincadeira os solos Espíritos Santos, né? Dizendo que nós prestigiamos apenas o Espírito, por causa das experiências que nós temos. Não, como nós estudamos a semana passada. Cristo, nós adoramos a Trindade, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas o centro da nossa adoração nesse momento, no culto, é Jesus Cristo. O Espírito Santo, eu gosto de uma ilusão, de uma fala do J. Parker, que ele diz que o Espírito Santo atua nas nossas vidas para revelar a Cristo, e através de Cristo nós vemos o Pai, através de Jesus, né, através do Filho nós vemos o Pai. J. Parker diz que o Espírito Santo ele serve como um refletor sobre Jesus Cristo. Imagina o refletor aqui, ó, apontando, clareando Jesus Cristo nas nossas vidas. Por isso do nosso comprometimento com a palavra, que é o Espírito Santo nos mostrando na palavra de Deus, nos revelando através do Espírito Santo a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que todo crente, pentecostal ou não, deve ser comprometido com a palavra de Deus. As Escrituras, a autoridade das Escrituras. Jesus confirmou a autoridade da Bíblia. Ele confirmou a inspiração do Antigo Testamento muitas vezes ao referir as Escrituras. Em diversos versículos nós vamos ver nos Evangelhos, né? Não lestes o que foi dito, tal, tal, tal. Não está escrito tal, tal, tal. Ouçam a lei e os profetas. Então Jesus está endossando. Ele disse que a Escritura não podia falhar, e nem mesmo um i ou um tio jamais passaria da lei, até que tudo se cumprisse. Isso está lá em Mateus 5. Jesus afirmou também a autoridade dos apóstolos. Ele prometeu enviar o Espírito Santo, o qual o guiaria para revelar toda a verdade. Os apóstolos revelando através do Espírito Santo toda a verdade. Enviou os apóstolos com a missão de lhes servirem como porta-vozes e representantes. Os próprios apóstolos afirmam ter recebido a mensagem do Evangelho por revelação de Deus. Nós vamos ver isso em Efésios, Tessalonicenses e Coríntios. A mensagem dos apóstolos é registrada na Bíblia. Isso significa que as palavras das Escrituras são os mandamentos de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem, é a nossa autoridade. As suas palavras são as palavras de vida eterna, as quais nos julgarão no último dia. Os apóstolos, os 12 apóstolos do Novo Testamento, têm o mesmo, estão em pé de igualdade com os profetas do Antigo Testamento, porque eles falaram em nome de Deus. E o que foi nos revelado nas Sagradas Escrituras foi diretamente inspirado por Deus a homens. É interessante, James Dunn diz que os evangelhos são relatos das memórias dos apóstolos. E é muito interessante ver isso, perceber isso, que mesmo lá o Pentateuco, que foi passado oralmente, contado pela boca, oralmente, por anos e anos e anos antes de ser escrito no papel. Então assim, você vê que tudo o que foi guardado para nós hoje, tudo que está guardado na Bíblia, é a mensagem que o Senhor guardou para nós, que o Senhor preparou para nós. Era o que Ele queria que nós soubéssemos. O finalzinho lá do Evangelho de João diz isso, né? João fala que se as demais coisas que Jesus fez fossem registradas, fossem detalhadas, não caberiam em livros. Então, tamanhas coisas, a quantidade de coisas que Jesus operou, que Jesus fez. Mas o que temos aqui hoje é inspirado pelo Espírito Santo para que nós pudéssemos consumir isso daqui, beber dessa fonte inesgotável de sabedoria.
1 Pedro 1, 12, 20 e 21 diz assim: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita por alguém precisou escrever, alguém precisou pegar lá o papiro, né, o papiro e tinha um outro rolo lá, né, os pergaminhos, para escrever, a gente sabe disso. Mas se não fosse a divina inspiração do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, nós não teríamos esse relato. E esse relato não foi escrito de uma hora para outra, não. O Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento, para fechar do jeito que nós temos a Bíblia aqui hoje, o Antigo Testamento, demorou mais de 1000 anos, mais de 40 autores escrevendo aquilo ali, e depois de pronto foi passado pela mão dos judeus que utilizavam aquilo que foi, o Espírito Santo foi trabalhando na comunidade dos judeus ali, na comunidade dos crentes ali, para que eles pudessem entender que aquilo realmente era algo proveitoso para eles, que aquilo realmente vinha da parte de Deus. Deus não trabalhou apenas na vida dos autores, mas Deus trabalhou na vida dos primeiros cristãos que começaram a ter contato com as cartas. No Novo Testamento demorou pelo menos uns 100 e poucos anos para ser escrito, para se fechar o cânon. E aí como que a igreja pôde perceber? Porque as cartas que Paulo enviou para suas igrejas surtiram efeito. As pessoas que tiveram contato com a palavra de Deus, com aqueles livros, começaram a copiar e mandar para outros, porque aquilo era verdade, era o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida deles. Os evangelhos, a mesma coisa. Marcos, né, que dizem que os eruditos vão dizer que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então Marcos começa a ouvir os ditados de Pedro, acho que sentado ali na fogueira, trocando uma ideia com Marcos. Olha, um dia Jesus fez isso, e Marcos aqui, ó, escrevendo, e Jesus curou. Olha, teve um dia que eu andei sobre o mar, mas aí quando eu parei, eu duvidei se era Jesus, eu afundei, mas ele pegou minha mão, e Marcos ali, ó, anotando tudo. Quando a comunidade cristã começa a ver a Bíblia, começa a ver a autoridade, aquelas letras, aqueles papéis escritos, começam a surtir efeito numa sociedade, transformando vidas, transformando pessoas, não teve jeito. Eles entenderam realmente esses livros, realmente essas letras aqui, essas escrituras, são divinamente inspiradas, elas têm a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. E com o passar dos anos, tudo isso foi comprovado que verdadeiramente é a palavra de Deus. O evangelho que transforma, o evangelho que cura, o evangelho que restaura, a mensagem de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus, o evangelho de salvação. A autoridade bíblica transforma. Se fosse um livro qualquer, não mexia com a gente. Qualquer pessoa que tem contato com a palavra de Deus é transformada, porque é o Espírito Santo agindo, trabalhando. Até aqueles que não querem, quando tem um contato. Por isso que tem muita gente que não quer ler a Bíblia. Tem gente que prefere o quê? Ver Gênesis. Tem gente que prefere ler Dan Brown, né, o Código da Vinci. Tem gente que quer ler qualquer outro livro aí, porque não mexe, não tem emoções, não te confronta, não te chacoalha. Então é melhor ler outras histórias, é melhor ler outras biografias, porque quando a gente lê a Bíblia transforma, a Bíblia causa impacto, a Bíblia muda situações, a palavra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E por isso que nós, crentes, temos o comprometimento com a palavra de Deus. Se somos verdadeiros cristãos, pentecostais ou não, o nosso compromisso deve ser com a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra erros e acertos de grandes homens de Deus na história, mas acima de tudo nos mostra qual o caminho para o sucesso na nossa vida. Todo mundo tem muito medo quando a gente fala no sucesso, né? Porque sucesso vai nos levar aos pensamentos neopentecostais, essa baboseira toda que nós
vemos e ouvimos por aí, mas a palavra de Deus nos dá a direção para o sucesso. Sabe por quê? O nosso sucesso é a salvação. Tudo o que eu quero é a salvação. É a Bíblia que me mostra como chegar até os céus. A Bíblia me dá o caminho. A Bíblia me mostra a vida de Jesus Cristo. E eu sei que se eu seguir a Jesus Cristo, crendo no que a Bíblia está me falando, comprometido com a palavra de Deus, seguindo os seus mandamentos, seguindo aqui, vivendo exatamente de acordo com a palavra de Deus, eu sei que eu vou chegar no céu. Não tem jeito. A Bíblia, Jesus está dizendo, eu sou o caminho para o céu, o caminho para a salvação. Se você seguir e obedecer os mandamentos do Senhor, não vai ter jeito, você vai chegar no céu. Isto é fato. Portanto, nós vamos ver que, como diz Gleason Archer, no seu livro Panorama do Antigo Testamento, ele diz assim: o único e verdadeiro teste de canonicidade, para saber se a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Então, o único teste de canonicidade que permanece de pé é o testemunho de Deus, o Espírito Santo, dado a autoridade da sua palavra. O Evangelho é poder de Deus. Aqui está a mensagem de salvação. E por isso somos sim comprometidos com a palavra de Deus. E se nesse púlpito aqui vou fazer eco à palavra de Paulo, se nesse púlpito aqui for pregado algum evangelho diferente do que está aqui, pode pôr para correr, porque é baboseira. Nós estamos aqui comprometidos inteiramente com a santíssima palavra de Deus. Todo crente genuíno, todo discípulo verdadeiro de Cristo, pentecostal ou tradicional, é uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. Nós pentecostais vivemos algumas experiências sobrenaturais, isso é fato. Todos vivem aqui experiências fantásticas com o Senhor, mas nenhuma experiência é maior, nenhuma experiência é mais importante do que a palavra de Deus, ou que complemente ela. Olha, eu creio muito em Jesus, mas é porque eu vivi isso. Porque se eu não tivesse vivido isso, que não está aqui na Bíblia, talvez eu não teria sido salvo. Não. A minha experiência é porque eu tenho um relacionamento com Cristo. Não porque eu quero, com a minha experiência, escrever uma história paralela à Bíblia. Não. Todas as nossas experiências devem passar pelo crivo da Bíblia. O comprometimento com a palavra não nos permite cair nos modismos temporários que aparecem em nosso meio. Antes, nos possibilita defender a nossa fé das seitas e heresias, tais como o gnosticismo, o adventismo, G12, gargalhada sagrada, dente de ouro, palmeirense, essas coisas tudo aí. Isso é tudo modismo. Agora, testemunhas de Jeová, os testemunhas de Jeová batem na sua porta, tem muito crente que não abre. Já pararam para pensar nisso? Já perceberam isso? Você ri, né, Vitória? Mas tem gente, testemunha bate lá, eu corro para debaixo da minha cama. Tem um monte de crente que é assim. Por quê? Porque ele chega lá com a Bíblia dele lá, aquele mundo do pentecostal, eu esqueci lá, o novo mundo. E ele se prepara, ele estudou, ele sabe do que ele está falando. Ele tem um relacionamento com o livro dele. Eles acreditam naquilo e vão fundo naquilo. E nós sabemos que aquilo é um engano. Nós sabemos que aqui está a verdade, mas nós não temos esse mesmo relacionamento com a palavra de Deus. E por isso que nós fugimos. Nós precisamos então ter um comprometimento para não cairmos nesses modismos, cairmos diante dessa seita, mas precisamos nos preparar, conhecer a palavra, para fazermos apologética da nossa fé, fazermos apologia à nossa fé. No mínimo, a gente tem que saber o mínimo, e para sabermos o mínimo, nós temos que ter um comprometimento. Por ser a palavra de Deus nossa regra de fé e conduta prática, devemos zelar pela sã doutrina. E por sermos comprometidos com a palavra, procuramos viver uma vida de acordo com a palavra. Estudamos e praticamos a palavra de Deus por entendermos que sem ela
não podemos nos relacionar com o Deus que servimos. Se você serve a Deus e não está praticando o estudo da palavra, a leitura da palavra, o relacionamento com Deus, você está igual um mudo falando comigo, vai ficar lá, e eu não vou entender nada, não vai haver relacionamento. Nós nos relacionamos com Deus quando temos comprometimento com a palavra dele, tá certo? E por último, sim, os pentecostais têm compromisso com a palavra de Deus, amém? Coloque-se em pé, vamos orar.